Anomalias cromossômicas. Bom, as anomalias cromossômicas são alterações que ocorrem nos cromossomos. Essas alterações podem ser no cromossomo inteiro ou em alguma parte desse cromossomo. Os cromossomos, na verdade, são o nosso DNA altamente enrolado. E esse DNA, no final das contas, vai dar origem às proteínas. As proteínas são as nossas características. Isso mesmo. O tamanho do nosso nariz, a cor dos nossos olhos ou o tipo sanguíneo, todas essas características são determinadas por proteínas. Mas para facilitar o nosso entendimento sobre as anomalias cromossômicas, vamos supor que existe um pedaço do DNA, um gene, que é responsável por produzir um pulmão sadio. Uma pessoa normal, portanto, terá dois genes que a gente chama de P, aqui no nosso caso hipotético, dois genes, um que veio da mãe e outro que veio do pai. Qualquer alteração nesse gene pode causar vários tipos de complicações que podem até levar o indivíduo à morte. Vamos ver algumas coisas que poderiam acontecer. A primeira coisa que pode acontecer é o indivíduo ter um pulmão muito menor do que seria esperado, e esse pulmão pode não dar conta das demandas de oxigênio. Outra coisa que pode acontecer é o indivíduo ter um pulmãozão, que aparentemente parece uma coisa boa, mas esse tamanho grande dos pulmões podem tirar espaço de outros órgãos internos. Pode ainda acontecer desse indivíduo não ter um dos pulmões, ou ainda aparecer com um pulmão extra. Todas essas alterações aqui são umas anomalias que podem acontecer caso haja algum problema nesse nosso gene hipotético P. Só lembrando, não é assim na vida real, não é tão simples. Mas vamos lá. Todas as células do nosso corpo, ou melhor, a maioria das células do nosso corpo, elas são ditas somáticas. Por quê? São as células que produzem a maior parte do nosso corpo e elas têm uma quantidade 2N de DNA. Ou seja, elas têm o dobro de cromossomos da quantidade N de DNA. Vamos supor que existe alguma espécie que, na verdade, tenha 3 tipos de cromossomos. O cromossomo 1, o cromossomo 2 e o cromossomo 3. O cromossomo 1, nas células somáticas, é duplicado. Então, nós temos em preto um cromossomo 1 e em vermelho o outro cromossomo 1. Da mesma maneira, um cromossomo preto para o 2 e um cromossomo vermelho para o 2, um cromossomo preto para o 3 e um cromossomo vermelho para o 3. Isso é o que nós chamamos de cariótipo, ou seja, todos os cromossomos de uma espécie de organismo. Muito bem, mas nem todas as células são somáticas no nosso corpo. Existem aquelas células chamadas germinativas ou reprodutivas. Um exemplo é o espermatozoide. O espermatozoide não tem uma quantidade 2N, tem apenas uma quantidade N de DNA. Portanto, ele não vai ter aqueles 6 cromossomos anteriores. Vai ter apenas 3. Um cromossomo 1, um cromossomo 2 e um cromossomo 3. Cada um desses vai se juntar no futuro, na fecundação, com um óvulo e vai formar um zigoto com a quantidade 2N de DNA. Pois bem, digamos que aquele nosso gene P, que dá a origem a um pulmão sadio, esteja no cromossomo 1, numa região aqui de cima do braço. Nessa região em vermelho aqui. Bom, digamos ainda que aconteceu por algum motivo, por alguma falha, alguma alteração durante a divisão celular, a perda desse gene P, dessa sequência toda de DNA. Na melhor das hipóteses, esse pedacinho que ficou para fora, por cima, vai se colar novamente ao DNA e, na melhor das hipóteses, nós vamos perder apenas esse gene P. Bom, o que vai acontecer na fecundação aqui? Na fecundação, lembra, a gente precisa de um gene P
da mãe e um gene P do pai. A priori, para uma pessoa normal, haveria então um P do espermatozoide e um P do óvulo, gerando um zigoto PP. Esse zigoto é a união do óvulo mais o espermatozoide, que vai dar origem a um outro indivíduo. Mas, no nosso caso, o que acontece é que o espermatozoide não tem o gene P. Ele tem o cromossomo 1, mas o gene P não está lá, foi retirado por algum motivo. Então, o nosso zigoto vai ter apenas um gene P. E o que pode acontecer é um daqueles casos lá em cima. Pode ser que o indivíduo não tenha um pulmão ou que o pulmão seja pequeno. Não dá para saber exatamente. Muito bem. Vamos dizer ainda que num outro caso, num outro momento, pode ser que ao invés de perder só um pedaço do gene, ou melhor, só o gene do cromossomo, só um pedaço do cromossomo, o indivíduo perca o cromossomo 1 inteiro. Olha só, não existe mais cromossomo 1. Como o gene P estava no cromossomo 1, esse gene também não vai aparecer. E, da mesma maneira, o indivíduo normal deveria ter o P do pai e o P da mãe, mas ele também não vai ter aqui um dos genes P, que pode causar, por exemplo, lá a ausência de um pulmão. Ok? Só lembrando, esses exemplos aqui são apenas hipotéticos para facilitar o entendimento. Mas vamos lá para o que são as anomalias cromossômicas. Elas podem ser divididas didaticamente em duas: as anomalias cromossômicas estruturais e as numéricas. Bom, vamos começar pelas estruturais. As anomalias cromossômicas estruturais, como o nome já ajuda, são alterações que ocorrem na estrutura dos cromossomos. Como naquele primeiro caso em que existe um cromossomo, vou desenhar rapidamente, existe lá um gene em uma certa região desse cromossomo e digamos que só essa região aqui seja deletada do cromossomo. Então pode ser que ocorra uma perda de um certo pedaço. Pode ser que ocorra ainda um ganho. Ou seja, pode ser que ao invés de perder um pedaço de DNA, o cromossomo ganhe um pedaço de DNA. E isso sim pode acontecer. Pode ser ainda que o cromossomo troque. Pode haver uma troca de DNA entre outro cromossomo, entre o cromossomo 1 e o cromossomo 3 e assim por diante. Essas alterações na estrutura sempre acontecem na divisão celular. Geralmente elas acontecem durante a meiose, mas podem acontecer na mitose, na fase de anáfase. Anáfase, se você recordar bem, é a fase de separação. Ana significa separação. Mas é separação do quê? Bom, depende. Na meiose, a anáfase 1 corresponde à separação dos cromossomos homólogos, aqueles cromossomos que são bem parecidos, eles têm os mesmos genes um do outro. Na anáfase 2, o que acontece é a separação das cromátides irmãs de um cromossomo só. Então, só para relembrar aqui a imagem, na anáfase 1 existem cromossomos homólogos. Tem esse cromossomo aqui e esse outro cromossomo que tem os mesmos loci gênicos. Os mesmos loci gênicos. Ou seja, essa regiãozinha aqui desse cromossomo da esquerda é a mesma região aqui desse cromossomo da direita. Então, aqui ele tem o gene A, aqui ele também tem o gene A. A mesma coisa acontece embaixo. Essa região codifica a mesma proteína do que essa região aqui. Mas aqui, no caso, a gente tem uma certa variação. Aqui pode ser o gene B, aqui o gene B também, mas a gente tem alelos diferentes. Isso é possível.
Na anáfase 2, o que ocorre é a separação das cromátides irmãs. E o que é uma cromátide? Só para relembrar, esse daqui é o cromossomo inteiro. E a cromátide irmã está em azul aqui. Essa daqui é uma cromátide, a cromátide da esquerda. E essa aqui é outra cromátide, a cromátide da direita. Só para lembrar, essas regiões aqui necessariamente têm os mesmos genes, os mesmos loci gênicos, mas elas também necessariamente têm que ter os mesmos alelos. Por que os mesmos alelos? Ora, porque como ocorreu a duplicação do material genético, o que tem de um lado tem do outro. O que tem numa cromátide tem na outra. Então, aqui, aquele alelo Bzão desse lado não pode ser o Bzinho, tem que ser o Bzão também. Tá, tudo bem. Mas vamos continuar aqui. Existem, basicamente, 4 tipos de anomalias estruturais. A deleção, a duplicação, a inversão e a translocação. Eu vou falar rapidamente sobre cada uma. A deleção, como o nome já ajuda, é aquela alteração estrutural na qual ocorre a deleção de um pedaço de DNA, de um cromossomo, como na imagem aqui. Esse pedaço pode estar nessa região, pode ser deletado por algum motivo, e aí essa outra regiãozinha pode se colar aqui, ou não. O cromossomo pode, inclusive, perder toda essa região aqui e ficar sem um pedação de DNA, que seria, claro, mais danoso ao indivíduo. Pode ocorrer também a duplicação. Lembra que eu falei que o cromossomo pode ganhar um pedaço de DNA? Pois bem, se um cromossomo perde DNA, outro pode ganhar DNA que o anterior perdeu. Isso mesmo. Então, digamos que aqui a gente tenha esse pedaço de DNA com a sequência ATCG. E existe um outro cromossomo homólogo que também tem essa mesma região ATCG. E, durante lá a fase de crossing over, por exemplo, essa região, ao invés de ficar no cromossomo, vai para esse segundo cromossomo aqui. E esse segundo cromossomo vai ter a região ATCG duplicada. Isso mesmo. Geralmente, esse tipo de alteração estrutural não é tão ruim para o indivíduo, porque ele só tem a região duplicada. Ele geralmente tem um fenótipo, pode ter um fenótipo potencializado, mas ali a informação ainda está. É diferente da deleção. O terceiro tipo de alteração estrutural que ocorre é a inversão. Na inversão, a gente tem uma sequência de bases nitrogenadas aqui, no caso, uma sequência qualquer A, B, C, que é retirada aqui e ela é invertida. O que estava em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Essa alteração geralmente também não é tão danosa para o indivíduo, porque a sequência ainda está ali. É diferente também da deleção, na qual a sequência é perdida. Na inversão, a sequência ainda está ali, e o que pior que pode acontecer é, por exemplo, eu quebrar um gene importante, digamos que exista um gene que seja aqui, o gene A1, A2, digamos que seja um gene importante para o indivíduo. Se ocorrer a quebra aqui, a sequência também vai ser quebrada, a sequência desse gene A1, A2. E aí o indivíduo vai ter mais problemas. Pode acontecer ainda dessa sequência de inversão envolver uma região do cromossomo chamada centrômero, que é essa região mais estrangulada, essa região que a gente geralmente desenha no meio, mas não necessariamente é só no meio. Bom, se ocorrer essa inversão envolvendo um centrômero, a gente vai ter um nome específico. Vai ser a inversão chamada pericêntrica.
Peri quer dizer próximo, cêntrica é de centro, de centrômero. Então, nós podemos ter dois tipos de alteração estrutural, do tipo inversão. A pericêntrica e essa outra aqui, que é chamada de paracêntrica. Ok? Então, inversão paracêntrica não envolve centrômero, e a inversão pericêntrica envolve o centrômero. A quarta e última alteração cromossômica estrutural é a chamada translocação. A translocação ocorre naturalmente nas divisões celulares, na meiose, e ela geralmente ocorre entre cromossomos homólogos. É o que acontece no crossing over. Deixa eu só deletar aqui. Geralmente ela acontece na meiose 1 e corresponde ao crossing over. Mas o que acontece são em cromossomos homólogos. Então, quando acontece em cromossomos homólogos, a translocação é positiva, é ok. Porém, no nosso contexto de alterações estruturais cromossômicas, o que acontece são translocações em cromossomos não homólogos. Quando isso acontece, quer dizer que um pedaço de DNA vai para o lugar onde não deveria. Então, não é chamado de crossing over quando acontece em cromossomos não homólogos. Digamos, então, que exista um cromossomo número 1 aqui e o cromossomo número 5. Esses cromossomos aqui são cromossomos não homólogos. Certo? Cromossomos não homólogos podem trocar, por alguma falha durante a divisão celular, podem trocar material genético. E aí, esses genes aqui, essa região vai para o cromossomo 5 e essa região do cromossomo 5 vai para a região do cromossomo 1. E aí a gente tem uma translocação. E aí eu vou ter o gene do cromossomo 1 aqui e o gene do cromossomo 5 aqui. Pode ainda acontecer de dois cromossomos diferentes. No caso, pode ser que o cromossomo 21 e o cromossomo 14 se unam, formando um cromossomo grandão. Olha só, esse tipo de translocação geralmente acontece em cromossomos acrocêntricos. Então, o 21 é um cromossomo acrocêntrico, tem só uma regiãozinha aqui acima do centrômero. O 14 também é um acrocêntrico, que tem só uma regiãozinha aqui em cima. E eles se unem, se juntam. É como se o cromossomo 14 viesse aqui para cima do cromossomo 21, formando um 21 mais 14. Isso é o que acontece com a síndrome de Down. Isso mesmo. Não é só a trissomia do cromossomo 21 que causa a síndrome de Down. Esse tipo de alteração cromossômica estrutural causa cerca de 5% das síndromes de Down. Bom, como já é de se esperar para a biologia, existe um nomezinho para cada uma dessas alterações do tipo translocação. Essa primeira aqui é a chamada de translocação recíproca, porque, como o próprio nome já diz, a troca de informação é recíproca. O que estava aqui vai para o outro cromossomo e o que estava no outro vai para cá. Então, ocorre uma troca recíproca. Esse outro tipo de translocação é chamada de translocação robertsoniana, em homenagem a quem descobriu primeiramente essa translocação. Só para revisar, então. Os tipos de alteração cromossômica estrutural são deleção, quando há perda de uma parte do cromossomo, duplicação, quando uma região do cromossomo é duplicada, inversão, quando a sequência de um pedaço de DNA é invertida, e ela pode ser do tipo paracêntrica, se não envolver o centrômero, ou do tipo pericêntrica, se envolver o centrômero. E ainda a translocação, que acontece
trocas entre cromossomos não homólogos. E a translocação pode ser recíproca ou robertsoniana. Ok, agora vamos ver um pouco melhor as anomalias cromossômicas numéricas. Como o próprio nome também já diz, as alterações cromossômicas numéricas correspondem a alterações no número de cromossomos. Essas alterações podem ser no genoma inteiro, ou seja, o indivíduo 2N, que seria um indivíduo normal, pode ter 3N, 4N, 5N, mas isso não é tão comum para a espécie humana. Geralmente isso acontece mais em plantas. Bom, é o que eu explico aqui. Um indivíduo 2N pode gerar um indivíduo N, mas pode gerar também um indivíduo 3N, 4N e assim por diante. Esse indivíduo 2N é chamado diploide. O indivíduo N é chamado haploide. E aí nós temos essas variações de triploides ou tetraploides e assim por diante. Bom, geralmente essas alterações no número de cromossomos acontecem também durante a fase de anáfase, que é aquela fase de separação. Também pode acontecer na meiose ou na mitose. Vamos lá. Aqui nós temos uma mitose acontecendo normalmente. Então, na fase de anáfase, na fase de separação, as cromátides irmãs são separadas. Então, aqui nós temos uma cromátide indo para um lado, outra cromátide indo para o outro lado. Para um lado, para o outro lado, para um lado, para o outro lado. Formando assim duas células que têm a mesma quantidade de DNA. Então, a mesma quantidade de cromossomos também. Então, aqui nós temos 1, 2, 3 cromossomos e aqui 1, 2, 3 cromossomos também. Uma mitose alterada acontece quando, por exemplo, essas cromátides não são separadas. Então, ocorre uma não disjunção. Disjunção é sinônimo para separação. Então, aqui eu tinha um cromossomo duplicado já, e o que deveria normalmente acontecer é essa cromátide aqui vir para cá e essa outra cromátide para o outro lado. Porém, o que aconteceu foi que o cromossomo inteiro veio aqui para o lado direito e não foi nada para o outro lado. Então, essa mitose alterada vai gerar células também alteradas. Aqui, ao invés de 3 cromossomos, nessa primeira célula, eu tenho apenas 1, 2. Aqui eu tenho 1, 2, 3 cromossomos também. O que parece certo, mas não é certo, porque eu tenho uma cromátide extra aqui, que vai dar problema mais para frente na divisão celular. Bom, tá aqui. A meiose também pode ter algum tipo de erro. Uma meiose normal, na fase de anáfase, na meiose 1, acontece assim. Eu tenho cromossomos homólogos aqui, juntinhos. Todos esses 3 são cromossomos homólogos juntinhos. E na anáfase eles são separados. Um cromossomo inteiro vem para um lado e o outro cromossomo vai para o outro lado, gerando 2 células com a mesma quantidade de cromossomos e a mesma quantidade de cromátides também, consequentemente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora vamos ver o que acontece numa meiose alterada. Olha só, já dá para entender, né? Numa meiose alterada, ao invés de um cromossomo vir para um lado e o outro cromossomo para o outro lado, 2 vieram para cá e nenhum foi para lá. Então, nós vamos ter células também alteradas. Aqui eu tenho 1, 2, e nessa outra, 1, 2, 3, 4. Eu tenho como se fosse 2N mais 1 aqui, e aqui é o 2N menos 1. Certo? Pois bem, essas alterações são
alterações cromossômicas do tipo numéricas, chamadas de aneuploidias. E são alterações que ocorrem no número de cromossomos durante a divisão celular, certo? Existem ainda outros tipos de alterações cromossômicas numéricas, mas esses outros tipos são inviáveis com a vida. São aquelas alterações do tipo euploidias, no qual o indivíduo tem um genoma inteiro a mais ou a menos do que deveria ser. Então, são aqueles indivíduos, por exemplo, 3N, 4N, 5N e assim por diante. Bom, é isso então. Essas foram as anomalias cromossômicas.